envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água. O lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa um mundo justo, um mundo que nem um véu encobre. Em certas tardes, nós subíamos ao edifício. A cidade diária, como um jornal que todos liam, ganhava um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade. De um lado o rio, no alto as nuvens, situavam na natureza o edifício, crescendo de suas forças simples. A arquitetura, como construir portas de abrir, ou como construir o aberto. Construir não como ilhar e prender, nem construir como fechar secretos. Construir portas abertas em portas, casas exclusivamente portas e teto. O arquiteto, que abre para o homem, tudo se sanearia desde casas abertas. Portas por onde, jamais portas contra. Por onde, livres, a luz razão certa. Até que tantos livres homem lutando, renegodará viver no claro e aberto. Onde vãos de abrir ele foi amorando, opacos de fechar, onde vidro concreto, até refechar o homem na capela útero, com confortos de matriz, outra vez feto. Se diz a palo seco, o cante sem guitarra, o cante sem, o cante sem mais nada. Se diz a palo seco, a esse cante despido, ao cante que se canta sob o silêncio a pino. O cante a palo seco é um cante desarmado, só a lâmina da voz, sem a arma do braço. Que o cante a palo seco, sem tempero ou ajuda, tem de abrir o silêncio com sua chama nua. A palo seco é o cante de todos mais lacônico, mesmo quando parece estirar-se 1 quilômetro. Enfrentar o silêncio assim, despido e pouco, tem de forçosamente deixar mais curto o fôlego. A palo seco é o cante de grito mais extremo. Tem de subir mais alto de onde sobe o silêncio. É cantar contra a queda, é um cante para cima, em que se há de subir cortando contra a fibra. A palo seco canta o pássaro sem bosque, por exemplo, pousado sobre o fio de cobre. A palo seco canta ainda melhor esse fio quando, sem qualquer pássaro, dá o seu assobio. A palo seco existem situações e objetos. Graciliano Ramos, desenho de arquiteto. As paredes caiadas, a elegância dos pregos, a cidade de Córdoba, o arame dos insetos. Eis uns poucos exemplos de ser a palo seco, dos quais se retirar higiene, o conselho. Não de aceitar o seco por resignadamente, mas de empregar o seco porque é mais contundente. Assim como uma bala enterrada no corpo, fazendo mais espesso um dos lados do morto, assim como uma bala do chumbo pesado no músculo de um homem, pesando mais de um lado, qual bala que tivesse um vivo mecanismo, bala que possuísse um coração ativo, igual ao de um relógio submerso em algum corpo, ao de um relógio vivo e também revoltoso,
relógio que tivesse o gume de uma faca e toda a impiedade da lâmina azulada, assim como uma faca que sem bolso ou bainha se transformasse em parte de vossa anatomia, qual uma faca íntima ou faca de uso interno, habitando no corpo como próprio esqueleto, de um homem que o tivesse sempre doloroso, de um homem que se ferisse contra os seus próprios ossos. Essa bala que um homem leva às vezes na carne faz menos rarefeito todo aquele que aguarde. O que um relógio implica por indócil ou inseto, encerrado no corpo, faz este mais desperto. E se é faca a metáfora do que leva o músculo, facas dentro de um homem dão-lhe maior impulso. O fio de uma faca mordendo o corpo humano, de outro corpo ou punhal, tal corpo vai armando, pois mantendo-lhes vivas todas as molas da alma, dás-lhe ímpeto de lâmina, licio de arma branca, além de ter o corpo que aguarda crispado, insolúvel no sono, em tudo quanto é vago, como naquela história por alguém referida, de um homem que se fez memória tão ativa que pôde conservar 13 anos na palma o peso de uma mão feminina apertada. De volta dessa faca, amiga ou inimiga, que mais condensa o homem quanto mais o mastiga, de volta dessa faca de porte tão secreto, que deve ser levada como oculto esqueleto, da imagem que mais me detive, a da lâmina, é porque é de todas elas certamente a mais ávida. De volta desta faca se sobe a outra imagem, aquela de um relógio picando sob a carne, e dela aquela outra, a primeira, a da bala, que tem o dente grosso, porém forte adentada. E daí a lembrança que vestiu tais imagens, e é muito mais intensa do que pôde a linguagem. Afinal, a presença da realidade, prima, que gerou a lembrança e ainda gera ainda. Por fim, a realidade prima e tão violenta que ao tentar apreendê-la, toda a imagem rebenta.